Otoño mío, esta es la bendición de tu mano. Muito boa noite. Feliz da gente estar aqui. Vejo os rostinhos aparecendo, que bom. Vejo rostinhos que já estão aí. Maravilha. E vejo outras pessoas. Leila apareceu agora aqui também, que bom. A Bea, que bom, Bea. Fernanda, Janete, que ótimo. E já estavam aqui a Thalita, a Marta, a Cíntia, a Márcia e a Miriam. E sei que tem mais gente também por aqui com a câmera fechada, não tem problema nenhum. Fiquem como vocês sentirem melhor. Deixa eu só ver aqui como que eu consigo fazer isto. Aqui. Fiquem como vocês sentirem melhor. O tema de hoje, ele foi inspirado com a chegada de uma pessoa ao grupo, que deu boa noite, inclusive agora há pouco, embora outras pessoas estejam dando boa noite também, e traz um tema que tem assolado a gente, traz uma reflexão que tem assolado a gente, que é o câncer. O câncer, ele precisa ser olhado diferente de quando, não sei, eu vejo que tem pessoas aqui que têm minha faixa etária, mas mesmo para quem é mais novo que eu, vocês lembram que há 20 anos a gente não tinha tanto caso de câncer? Vocês lembram disso? Ou seja, a gente tinha uma relação com câncer que era mais de um número do que de uma pessoa. Ou seja, a nossa relação era mais estatística, igual no começo da pandemia. A pandemia era estatística. A gente conhecia alguém que conhecia, de repente você já entrou na pandemia com Covid, mas era uma coisa, e as mortes eram coisas distantes. Até que chegou um certo momento que cada uma de nós soube de alguém, viveu a passagem de alguém por causa da pandemia. Alguém próximo, ou seja, então deixa de ser número para ser nome. Lá para trás não era tanto. Agora a gente pode perguntar, dizer o que mudou, né? O que aconteceu? Tem muita gente nova também, a Natália comentando. O que aconteceu? É inevitável que a gente, boa noite, Natália, é inevitável que a gente, ao olhar o câncer, olhe também para o nosso estilo de vida. Não tem como a gente não fazer isso, não tem como a gente não olhar para o flúor que está na pasta de dente, não tem como a gente não olhar para o refrigerante, não tem como a gente não olhar para o industrializado, não tem como a gente não olhar para a hora que a gente dorme, para a qualidade do nosso sono, para o exercício que a gente faz, não tem como. Não tem como a gente ter uma ideia maior disso sem considerar essas variáveis que também, aparentemente, têm uma participação no diagnóstico. Então, o que eu vou trazer de reflexão aqui é uma reflexão de uma forma impessoal, e aí também trazer a reflexão dessa maneira impessoal, ou seja, sem dar representatividade, porque eu não tive esse diagnóstico. A condução que eu quero fazer da minha fala é porque, assim como na pandemia, nós também temos pessoas próximas de nós sendo diagnosticadas, e talvez alguém aqui hoje esteja diagnosticado. Então, como que é acompanhar uma pessoa com diagnóstico? E se não é o câncer em si, como é que vocês, que a gente trata quem adoece? A gente tem realmente que fazer essa reflexão para que a gente possa ser um pilar na cura de quem está próximo. E não alguém que, por uma compaixão fora de lugar, porque onde a compaixão fica fora de lugar? Na dó. Quando a compaixão fica fora de lugar, a gente começa a tratar as pessoas como coitadas. E isso não ajuda no processo de cura delas, e tampouco ajuda para que a gente lide com o diagnóstico de alguém próximo. Vocês concordam? Não ajuda nem quem está com o diagnóstico e nem quem está acompanhando. Porque, afinal de contas, na dó, é quase como se a gente falasse que a pessoa não tem condição de viver aquilo. Coitada. Coitada, não tem condição de viver aquilo. Agora, quando a gente incorpora um lugar mais forte, então esse lugar da dó sai. E automaticamente é invocada na pessoa um lugar de responsabilidade, inclusive pela cura dela, de responsabilidade pela luta dela, de responsabilidade pela dignidade dela, e não algo onde ela já começa uma batalha de uma maneira inglória, como se ela já tivesse perdido. Então eu quero invocar isso nessa fala minha, e aí eu chamo aqui uma pessoa que pode dar representatividade para quem tem um diagnóstico. Me emociono.
Daí eu vou chamar aqui minha irmã. E na semana passada, tá abrindo aqui, inclusive, a câmera dela. Graças, Rá, por estar. Que na semana passada passou pela última químio. E nesse processo de passar pela última químio, ensinou muita coisa pra gente. Tanto que é dela a frase que eu coloquei no grupo hoje, que eu comentei com ela nessas batalhas da vida. Falei, nossa, porque parece que a vida não para, né? Talvez tenha relacione com isso. Parece que quando a gente leva uma bordoada da vida, a gente fala, tá bom, pelo menos agora, quando eu resolver essa, vida vai me dar férias. Daí em 2 meses, em 2 anos, daí chega no dia seguinte, pá, pá. E a gente fala, gente, o que é isso? E eu falei para a Raul, falei, nossa senhora, quantas vezes serão necessárias que a gente se levante? Graças, Beth, por estar aqui. Quantas vezes serão necessárias que a gente se levante? Ela falou, quantas forem necessárias. A gente vai se levantar quantas forem necessárias. Então, ainda que a gente vá ao pó, que a gente se levante de novo. Então, de novo, agradeço a Rá por estar aqui, porque ela pode dar a representatividade para quem está lutando e para quem pode vencer essa luta. Então, eu vou colocar algumas observações, tendo acompanhado pessoas próximas de mim, inclusive o Vitor, tem também um histórico, e o que eu vi nessas pessoas, e o que eu vi na minha própria irmã aqui também, fazendo parte hoje disso, que bom, João também abriu aqui, muito agradecida, João, por estar aqui e por trazer essa reflexão e por trazer também esse momento para que a gente possa conversar, porque outra vez, ainda que a gente às vezes não tenha um diagnóstico a gente acompanha de pessoas próximas e a gente é requisitado no mesmo lugar de força que a pessoa, porque o amor, a compaixão, a gente fez isso em outros estudos, falou disso em outros estudos, eu não sofro só a minha dor, eu sofro a dor de quem eu amo também. Então é muito importante que a gente tenha uma força, tenha um lugar interno para realmente lutar com quem está lutando de fato, com o que quer que seja. Carla abriu a câmera também, que bom, Carla, que está aqui. Bem-vinda. Então, gente, eu quero colocar para vocês que o que eu vi de gente se curando depois de receber o diagnóstico, uma característica foi comum para todas as pessoas que eu acompanhei que passaram por curas. Elas mudaram. Ninguém recebeu essa notícia e falou: bom, eu vou me curar para ser o mesmo. Inclusive, eu acompanhei pessoas, uma pessoa bastante próxima de mim, chegou a vir aqui no Vale da Rainha algumas vezes, inclusive com o Vitor, passou, o Vitor é da Umbanda, e o Vitor faz alguns trabalhos, não sei como eu poderia dizer isso na Umbanda, mas ele benze pessoas, então, enfim, passava com ele também, só que essa pessoa procurava no espiritual, mas ela não procurava a cura no cotidiano, ou seja, a ação dela, e isso precisa sempre acontecer, ou seja, a Deus o impossível. A gente vai atribuir para Deus o que quer que seja que tenha que acontecer, mas, ou seja, a gente tem que, de alguma maneira, procurar o que é possível para nós. E a Deus o impossível, a deusa o impossível de novo. E essa pessoa, ela teve um desfecho que poderia ter sido diferente? Eu realmente acredito que sim. Agora, o que aconteceu ali? Não houve a mudança. E eu noto, até, inclusive a Beth está aqui dando depoimento dela também, que passou, ó, mudei minha vida depois do infarto. Trabalhar as duas coisas juntas, a Fernanda comentando, e a Leila, desejo de ser curado, exato. Então, o que eu coloco aqui é, quem está com esse diagnóstico, ou quem está perto de alguém com esse diagnóstico, incentive, motive, ensine o outro a mudança. Porque, obviamente, foi a vida do jeito que era vivida antes que trouxe a possibilidade daquilo acontecer. Então, para que a gente consiga atuar numa cura que agora precisa, porque está instalado, então não é mais uma prevenção, está instalado. A gente precisa agora fazer uma mudança. E essa mudança é uma mudança de hábitos, é uma mudança de como dorme, de como se relaciona com a vida, do que come, porque tudo isso está ligado. E uma forma da gente prevenir é a gente olhar para a nossa vida e, sinceramente, olhar para ela e falar: isso é salubre? Porque cada um de nós, cada uma de nós está no mundo de hoje submetido a algum nível de estresse. Se a gente for sincero com a gente, independente de condição social, de gênero, de crença, não importa, estamos
encarnados nesse momento num mundo repleto de guerras e de diferenças sociais e de materialismo e de capitalismo, submetidos a algum tipo de estresse. Agora, a questão é o quanto a gente consegue suportar desse estresse e o quanto a gente não está suportando e esse estresse está, de alguma maneira, adoecendo a gente. Eu comento com vocês sempre que eu tenho a yoga para recorrer. Então, todos os dias, quando eu pratico, eu noto pela dificuldade ou facilidade do meu corpo o que eu ando somatizando. E isso dá para mim, todos os dias, uma forma de me corrigir. E não uma coisa que eu faço só daqui 6 meses. Porque é tudo muito rápido, o corpo somatiza muito rápido. Tanto que a Raquel vai poder falar um pouquinho mais a respeito disso, mas ela tinha feito exames há pouco tempo. E depois, quando veio o exame realmente com diagnóstico, ou seja, alguma coisa, você fala, nossa, mas em quanto tempo o corpo desenvolve isso? Então, a gente ter um lugar para a gente ir todos os dias, ou toda semana, um lugar que é dentro, um lugar que dê perspectiva, para que a gente olhe para nós e fala, isso eu preciso mudar. Isso daqui eu posso continuar, isso aqui eu não tenho condição de continuar. Então, isso é algo, de novo, para a gente prevenir, olhar para nós o tempo inteiro e falar, eu dou conta desse estresse, porque de alguma forma o estresse está acontecendo para cada um de nós, mas quando ele fica insalubre a ponto de, então a gente precisa realmente, ou seja, reconstruir a nossa vida. E quando já existe o diagnóstico, e não só do câncer, como a Beth tão bem trouxe aqui, não só do câncer, ou seja, diagnósticos variados, a gente também olhar para nós e falar, a gente tem chance de cura. O corpo demora muito mais para adoecer do que ele demora para se curar. Olha só quanto tempo a gente precisa, por exemplo, beber para ter uma cirrose. Quanto tempo a gente precisa fumar para ter um câncer, um enfisema. Quanto tempo a gente precisa comer muito para eventualmente ter uma diabetes, para ter uma pressão, para eventualmente... Então, o corpo, ele é uma tecnologia de ponta, de ponta. E o que acontece comumente é que demora mais, só pegar por aqui, a gente demora muito mais para adoecer do que se curar. O que significa isso? Que a partir do momento que a gente faça uma pequena mudança, o corpo já começa a dar pulo de alegria. E ele já começa a mostrar isso para a gente muito facilmente. Então é algo que também motiva a gente, porque a gente olha e fala, nossa, por onde eu vou começar? E aí, por qualquer lugar que você comece, você vai ver diferença rapidamente, porque, de novo, o teu corpo, o nosso corpo é tecnologia de ponta. Ele é capaz de se reestruturar, de se adaptar, ele é capaz de mudar, de se transformar de uma maneira muito bonita, muito rápida. Isso deve ser usado a nosso favor. Então, coloco isso aqui também para que a gente tenha essa reflexão. E a Marta comentou, eu sou técnica de geologia, essa amiga Zuleika também é técnica. Bem-vinda para todo mundo que está aqui, bem-vindos para todo mundo que está aqui. Então, gente, de perto, essas características, de novo, eu vi pessoas mudando. E eu vi também que as pessoas respondem melhor quando a gente trata com dignidade do que quando a gente chega perto das pessoas já chorando, já em pânico, já desesperado pelo que aconteceu com elas. Então, eu coloco uma outra reflexão aqui. A gente vai ter que encontrar uma força que é interior. Quando a gente recebe, porque não tem só diagnóstico, tem eventualmente acidente, tem eventualmente alguém na família que tem um vício, tem eventualmente alguém, e aí da onde a gente tira a estrutura para lidar com tudo isso? A gente pode procurar no mundo e pode encontrar algumas coisas, como terapia, a própria yoga, como eu citei, coisas que vão ajudar do lado de fora. Mas como alguém já falou aqui, essa cura do lado de dentro, essa predisposição tem que estar aqui, no coração. Isso significa que a gente vai ter que criar um corpo emocional mais forte para lidar com todas essas coisas, porque o nosso desespero, a nossa falta de centro, o nosso absolutamente quando a gente perde esse lugar de simplesmente falar respira para a gente mesmo, é o lugar onde a gente fica inapto para ajudar outra pessoa. Porque a gente já está num lugar que a gente mesmo precisa que alguém ajude a gente. Então, faz parte da gente tratando do nosso diagnóstico, da gente, de alguma forma, ao lado de alguém, ter essa musculatura interior. Essa musculatura interior de quando a vida dá o pior dela para a gente ainda assim se comprometer em estar em pé, em continuar lutando. E se a vida quiser tirar a gente dessa luta, que ela encontre cada um de nós em campo de batalha. Esse é um voto que eu tenho na minha vida, pessoalmente. Falar, se quiser me levar, você vai me levar. Só que você não vai me levar na minha cama.
E isso eu aprendi dessa linhagem de guerreiros dos nossos antepassados. Se a vida quiser me levar, você sabe onde você me encontra. Eu estou no campo de batalha. Eu vou estar estendida ali. Então eu convido cada uma de nós, a também testemunhar a luta desse campo de batalha e estar ao lado, nesses escombros, ao lado de outros. Mas não fugir, não se esconder em si, ou não se esconder do outro, ou de alguma maneira tratar como se, de novo, a vida fosse de uma maneira que a gente olha e diz para ela: por que você fez isso comigo? Como se a gente tivesse algum privilégio de não morrer ou não adoecer. Se você tem essa ilusão dentro de você, que de alguma maneira você é sorteado porque você convive com doença, ou porque você vai morrer, ou porque pessoas perto de você estão morrendo, eu chamo aqui para que você se desiluda nesse momento, para que você saia dessa ilusão. Você não está sendo um privilegiado, ao contrário, marcado pela deusa, uma privilegiada ao revés, simplesmente porque você convive com morte, com doença. Essa é uma característica natural dessa esfera. Então faz as pazes com isso. Esteja forte do lado de dentro para suportar quem está perto nos processos, para suportar os próprios processos que a vida toca, invoca na gente, para que a gente possa ser descoberto e redescoberto na nossa própria força, quando a gente pensa que já não tem nenhuma, e ainda assim voltar e se transformar, como o João está comentando aqui, que mudou completamente também aqui, mudei totalmente o meu estilo de vida depois do acidente onde perdi minha esposa e a perna e o movimento do braço esquerdo. Que bonito, João. Fico muito feliz sabendo que você teve essa força de mudança, porque tua fala também inspira muita gente aqui. Muita gente mesmo. Então, gente, colocando tudo isso, eu não vou me prolongar muito, porque eu acredito que a Rá tenha muito mais para falar para a gente desse lado, ou seja, de quem viveu, passou, se curou e pode colocar uma palavra motivacional para quem está nessa luta e para quem agora, nesse instante, precisa tocar essa força interior, tanto para oferecer para o outro, quanto para si próprio, porque também não adianta a gente oferecer essa força para o outro, e aí nesse momento, só vou fechar aqui algum áudio, aí nesse momento, ou seja, quando a gente fala da gente, a gente não tem essa força, tem que oferecer para o outro porque transborda da gente, fácil assim. Então aqui, Rá, agradeço por estar aqui, agradeço por falar e agradeço o exemplo que você é na minha vida. Te amo. Sim, sim. Bom, só uma informação técnica aí, eu faço os exames, aqueles, né, o check-up geral anualmente, ao contrário de algumas pessoas da minha família, mas, mas enfim, foi exatamente, o câncer teria exatamente, foi diagnosticada com câncer de mama e o câncer teria exatamente, no máximo, um ano, porque fazia exatamente um ano que eu tinha feito o exame, então, de lá para cá que foi desenvolvido, então, realmente, é o que a Ti falou, foi rápido. Quando eu olho meu processo, foi rápido, um ano, e eu passei por todo o processo. Primeiro, eu optei por fazer uma mastectomia bilateral e com a colocação da prótese de silicone. Então, basicamente, eu tirei as duas glândulas mamárias por completo e coloquei o silicone. Isso me evitou que eu fizesse a radioterapia. Depois disso, foi até uma surpresa, e aí até eu tive umas discussões com os médicos, que eu acho que eles deveriam ter sido mais claros dentro do processo, mas eu tive que fazer a quimioterapia. Então, depois da cirurgia, foi aquele trampo, então, não sei aqui, quem tem silicone ou sabe de pessoas que colocaram silicone, já é trabalhoso. Depois de uma cirurgia, a cirurgia levou 6 horas, então, é uma coisa bem traumática o processo de recuperação. Então, quando eu estava lá com 45 dias, feliz da vida, falei, vou no oncologista, porque o cara vai me dar lá aquele remédio lá para eu tomar por 5 anos e beleza, vida normal amanhã. E no meio da consulta, você começa a consulta lá, o cara falando, vem um médico, assistente, um médico que é par dele, vem uma enfermeira, vem muita gente na consulta, nessa primeira do oncologista. E lá, no celular, o cara falando é no celular. Eu falei, pô, o cara vai ficar falando aí, daqui a pouco ele dá o remédio, eu vou embora. E no meio desse que eu estava no meio do celular, eu ouço a palavra quimioterapia. Falei, opa, é comigo. E aí o cara continuou falando, o médico, doutor Rafael, continuou falando. Eu falei para ele, doutor Rafael, pode parar. Porque da hora que você falou a palavra quimioterapia, eu não entendi nada, não lembro de nada que você falou antes disso.
E agora, tudo que você falou, eu não entendi nada. Então, você anota o que eu tenho que fazer, o dia que eu tenho que voltar, que eu volto e faço o que eu tenho que fazer, porque agora eu não estou entendendo. Quais que foram, acho que, os pontos que a Tícia trouxe aqui, né? Eu acho que e eu trabalho com projetos, vai? Eu gosto de imaginar quando a gente tem um problema, que a gente tem um objetivo final, a gente precisa resolver como nós vamos fazer isso. Mentalmente, eu dividi em duas partes o problema. Um era você tem um câncer, você precisa descobrir o tipo de câncer, e aí você descobre depois as rebimbocas da parafuseta, que tem um monte de tipo, subtipo e não sei o quê. Você tem que saber isso, e aí vão determinar com a definição do qual tipo de câncer vai ter o tratamento. Então, eu falei, separei aqui em duas partes. Uma fácil. Eu tenho que ir aos médicos, fazer os exames que eles me falarem, escolher a equipe médica e tocar pau no que é fácil, que é vou atender a medicina tradicional e fazer o que tem que ser feito. E a outra parte era o seguinte: temos um problema. O que é isso? O que que isso vem, o que que isso quer dizer? O que que isso me traz? Porque, e a Tícia falou isso uma outra vez, eu nunca amaldiçoei o câncer. Ah, que maldito, porque está aqui, por que comigo? O que que eu fiz para merecer um processo? Foi tão simples quanto assim, quando você é diagnosticado com alguma doença, você sabe que você tem que fazer um tratamento. Esse era um lado fácil, o outro era esse. O que que eu preciso mudar? O que está acontecendo? Bom, são 20 anos de mercado financeiro, isso por si só já justifica muita coisa, né? Mas é, o que que eu vi daí? A minha pergunta, e aí depois passando pela quimioterapia também, é a seguinte: o que que precisa morrer em mim para eu continuar vivendo? É, o câncer é uma morte, mas não é uma morte má. Se existe morte má e morte boa, não é? Não é uma morte de término, é isso que eu quero dizer. É uma morte de ruptura. É isso. Eu acho que tão logo você entenda e se renda de alguma forma assim, beleza. Acho que a vida vinha tentando me ensinar, tal, veio na boa, chegou uma hora e falou, ó, resolve aí seus problemas, porque agora você tem a chance dessa ruptura. Então, esse é um ponto que tem que fazer. E durante todo o processo, óbvio que aí você entra, né, numa busca e numa coisa sem saber onde você vai parar. Me viam muitas perguntas à cabeça. E essa pergunta eu acho que é muito boa. A primeira é a seguinte: se estes fossem, sem dramas nem nada, mas se estes fossem conscientemente seus últimos 6 meses de vida, você levaria a mesma vida que você leva hoje? Ah, não estou falando que se eu dei o trânsito, que é um saco. Não, estou falando assim: você continuaria no seu trabalho? Você moraria na mesma casa? O que que você faria? Então, essa é uma pergunta que me guiou em muitas coisas. E a outra, que é um pouco mais engraçada, mas que também faz sentido aí só para amenizar, como obviamente eu fiquei em casa assistindo muitas séries no Netflix, a pergunta é a seguinte: se você morresse hoje, o que o seu histórico de busca diria sobre você? Isso daí não é para pensar o que as pessoas pensam sobre você, é para você se olhar e ver, na real, o que que você está fazendo. Porque às vezes a gente vive no dia a dia, mas assim, cara, o seu histórico não nega. Então, assim, é uma pergunta para a gente. Eu acho que fez muito sentido durante todo o processo. Então, essas perguntas foram as que me vieram à vida. O processo, assim, e o processo? Ah, mas você está bem? Não estou bem. Estou fingindo, tipo assim, estou cansada. Meu filho estava lá no sítio, corria, cara, eu corria um pouco, eu tinha que sentar e descansar. Então, assim, existe é um processo difícil, em todos os aspectos, físicos puramente, emocionais, familiares, enfim, todo mundo que abarca nesse negócio. E aí até uma coisa engraçada, assim, aí óbvio, cada personalidade, né? Mas, putz, um negócio que é irritante, assim, todo mundo fica mandando mensagem, e aí, como é que você tá? O que que você tem? Não sei o quê, não sei o quê. Cara, é o seguinte,
Você quer que eu te responda? Olha, eu tô com afta, tô com herpes, tô com dor no corpo, dor de cabeça, tá, tô com diarreia, mas não, mas é, isso aí é legal. Não é, entendeu? Então, assim, cara, você não quer ficar falando disso, porque assim, é o que é, tenho que passar por isso, não vai adiantar é, sofrer, não é bom, não é legal, mas assim, é isso aí, beleza. Então, acho que essa são, são as lições, talvez sucintamente, né? Dá para falar que é, 2 horas sobre o que tem sido esses últimos 6 meses na nossa vida, é, tanto a perda do meu pai, quanto do papai, né? Desculpa, Ti. Quanto tudo junto nessa situação do câncer. Mas eu acho que essas perguntas aí me ajudaram muito e têm me ajudado muito a direcionar o que vão ser meus próximos passos. Então, acho que é essa a lição. A outra mudança é que você perde o cabelo mesmo e assim, putz, beleza, vai nascer de novo, tá? Essa não vai precisar de implante nem de nada disso. Mas acho que é isso. Obrigada aí e, enfim, se quiserem falar comigo, eu vi aí algumas fotos no grupo, eu não sou muito ativa aí no grupo. Se alguém quiser falar comigo, eu estou no grupo, então pode me acessar diretamente. E, Ti, por favor. Graças, Rai. Obrigada, gente. Agradeço muito por você estar aqui, Rai, por falar de uma maneira tão objetiva e que já coloca a gente também num lugar diferente. E isso eu deixo aqui invocado também para quem está com diagnóstico, quem recebeu o diagnóstico, o jeito que se apresenta com a própria história. O jeito com que cada um conta a sua própria história vai despertar em quem está perto ou dó, ou compaixão, ou apoio, ou fortaleza, ou exemplo. Então, existe uma responsabilidade de quem está vivendo, de como se apresentar, para que quem está em volta possa também ser solicitado num lugar mais alto. E eu agradeço a Rá por trazer isso, porque obviamente é algo que dói, que emociona, é algo que fala ao coração. A Rá tem um filho de 4 anos, 5 aninhos, ou seja, né, tá aí com força total e realmente, ou seja, pedindo carona no colo e todo tempo e vamos para cá e vamos para lá e ela tirando força, sabe-se lá de onde para estar. Então, como ela falou, é dolorido, mas ainda assim é possível se vencer. Eu noto também que as pessoas que tratam o próprio sofrimento com um pouco mais de objetividade tem uma certa distância saudável entre ele, o sofrimento, e a vida, sem estar com o ego desassociado, que a gente também falou num estudo ou numa oração, agora eu não lembro muito bem, mas acho que foi na semana passada. Então, desassociar o ego não é a gente fingir que não está acontecendo, está acontecendo alguma coisa. E é óbvio que é uma coisa que mexe demais com a gente. Só que é ter uma certa distância para não perder objetividade. Então, também deixo isso aqui inspirado nas palavras da Rá, essa questão da objetividade. Quando a gente vê que a gente está perdendo a objetividade, é que a gente encostou muito no que quer que seja o diagnóstico, seja o problema, seja a perda, seja aí, ou seja, o desespero toma conta, tudo. Então, quando acontece isso, dá um passo para trás. Dá um passo para trás e vai dançar, vai para yoga, vai para meditação, vai para oração, vai para a igreja, vai para o centro espírita, vai para onde você vai, mas, ou seja, para se recobrar o sentido dessa Vai objetividade. Então, pedalar também vai funciona. pedalar, exatamente, a raia do pedal. Então, ou seja, só alguma coisa onde que cada um possa ter uma rota para entrar em contato de uma forma saudável e não de uma maneira que seja prejudicial ao corpo emocional. Quando o corpo emocional fica muito sobrecarregado, ele perde a objetividade. Ou seja, a razão perde a objetividade em função desse corpo emocional. E aí, outra vez, fica difícil. A gente vai ver isso ainda nessa semana, entrando no estudo Mahabharata, ou seja, eu acredito que aqui esteja todo mundo, e quem não tiver quiser participar, entre em contato com o Gui. Mas tem um momento, ou seja, onde o discípulo ele fica tão dentro daquela guerra que ele não sabe mais agir com objetividade. E a gente sabe que quando a gente toma decisões sem objetividade, sem estar com a mente clara, a gente sabe que a gente não vai para um bom lugar. Não é assim? Acredito que cada um de nós já tomou uma decisão em um momento onde a gente não estava com muita clareza e depois a gente olha e fala, devia ter esperado um pouco, porque estava muito exaltado.
Então, eu deixo isso aqui também para que a gente, não importa se a gente está com diagnóstico ou está com alguém, ou o que quer que seja na nossa vida, se a gente perdeu a objetividade, se a gente se envolveu muito com o problema, qualquer que esse problema seja, olhar com uma certa distância, eu preciso respirar para voltar a olhar para isso aqui. Lembrar sempre dessa respiração e de como você vai entrar em contato com essa respiração. Cada um vai ter um momento para isso. Eu noto também que pessoas que conseguem, como a Rá coloca de uma forma muito objetiva, e eu vejo isso um pouco de herança do que meu pai deixou para a gente, até nos momentos finais dele. Para vocês terem ideia, às vezes meu pai sempre fez toda a contabilidade da casa, enfim, fazia as continhas como cada um de nós tem responsabilidades enquanto cidadão, enfim, as coisas que tem que pagar a luz, etc, etc. E no final da vida dele, aquilo era muito difícil, porque ele tinha passado por uma cirurgia de olho. Então ele tinha dificuldade na tela, de mexer na tela do celular e de pagar a conta, porque ele não enxergava. E a pessoa, a irmã da minha mãe, que às vezes estava mais perto dele e que ajudava eventualmente, ficava tão desesperada que ele estava sem conseguir fazer aquilo, que ela não conseguia nem digitar o valor, nem saber onde estava a conta, nem saber como colocar no boleto. E ele explicava para ela, na situação que ele não mais enxergava, que ele mal conseguia falar, estava com tubo de oxigênio, e ele tinha clareza para falar. Então, eu noto que e sempre fica o convite ouvindo a Rai, lembrando do meu pai também, para a gente olhar para a gente mas é um olhar cortante, gente. É um olhar de realmente, ou seja, é o olhar desse buscador, desse aspirante, dessa buscadora que a gente tem em nós. Não é um olhar fraco, é um olhar realmente invocando força. E saber se o que está acontecendo com a gente está dramatizando além do drama que é a gente ter o que quer que seja na nossa vida. Porque quando a coisa vai um pouco além, de novo, a gente vai perdendo objetividade e eventualmente a gente percebe na nossa volta que as pessoas começam a ter dó da gente. E não é bom quando a gente sente que alguém está tendo dó com a gente. Ou vocês não concordam com isso? As pessoas terem compaixão por nós e terem empatia pela nossa história é uma coisa. Mas a gente entrar num lugar onde de repente a gente fica muito fragilizado, porque quem está perto, de repente, começa a olhar para a gente como se a gente não tivesse força. Porque então, de novo, olha para você e fala, respira, volta para um lugar onde essa força seja invocada, para que você possa estar sustentando o teu ser real. E aí eu coloco que existem momentos e momentos. A Márcia outro dia trouxe, inclusive, numa oração, a Márcia está aqui, tá? Tô com a tela rolando nos rostinhos, mas como os dias que a gente, de repente, não está bem. E esses dias acontecem. Tem dia que a gente vendo, eu não sei vocês, mas eu já vi tanta criança sem cabeça na faixa de Gaza nas últimas semanas, que eu realmente estou afetada por isso, não posso negar que eu não estou. Agora, ou seja, qual é o lugar que eu respiro para continuar acompanhando as notícias? Porque a partir da hora que aquilo vira um drama tão grande na minha cabeça, além do drama que já é, porque a guerra é um drama, a guerra é dramática, o que acontece é que daí eu falo, eu não quero mais falar nisso, eu não quero mais acompanhar isso. E eu entendo que essas crianças e a questão social, política, ambiental do nosso mundo não necessitem que eu não olhe para elas. Faz sentido? Então eu preciso de algum jeito encarar em mim e falar assim, nossa, tudo bem, eu estou tendo um dia ruim, agora eu vou procurar ajuda para me reestruturar, para continuar na batalha. Porque, de novo, não é bom que a gente se afaste da batalha. Então eu coloco aqui um chamado com isso para a gente ser forte. Um chamado para aqui, para a gente, para cada um de nós, independente se a gente acompanha, se a gente está vivendo, para a gente ser forte o suficiente para continuar sentindo. Porque também tem esse lugar que é perigoso. A gente ser tão forte que a gente deixa de sentir. E aí é a hora que a gente estudou, num outro momento, que desassocia o ego. Então, eu quero deixar aqui essa chamada na gente, para a gente ser forte. Mas não tão forte que as situações dramáticas da vida não atuem mais sobre o nosso corpo emocional. Quando a força vira uma couraça, quando a força vira uma armadura, a gente está em perigo. Embora possa parecer que ali a gente está lidando com as coisas, não. A gente precisa ser forte e tão forte quanto a gente é bondoso, sensível, gentil.
E não uma força que destrói, mas uma força como a gente vê das mestras búfalas. Uma força que realmente sustenta essa gentileza, que sustenta o sutil. Que às vezes a gente fica tão forte que daí a gente perde a conexão também com o encanto da vida, com a espiritualidade. Porque a espiritualidade, vocês concordam que a gente precisa de uma certa sensibilidade para entrar no campo? Quem está aqui já rezando há algum tempo sabe disso. Se a gente fica só num lugar de força, parece que a espiritualidade não toca a gente. E é, na verdade, a gente que não está tocando a espiritualidade. Mas parece que existe a medida certa da força, a medida certa da sensibilidade. Porque quando a gente erra a mão da força, então a gente vai para esse lugar onde a gente não toca mais o emocional. E existe um lugar, uma medida certa também dessa sensibilidade. Porque se a gente vai muito para essa sensibilidade, o que acontece é o quê? É que daí essa supersensibilidade faz com que a gente não consiga estar em cima das nossas próprias pernas, porque a dor do outro dói tanto na gente que eventualmente a gente não está lá mais para o outro. A gente começa a pedir socorro para a nossa dor. Então tem a medida certa e é difícil encontrar essa medida no cotidiano. E aí que lembro da Márcia, ou seja, falando, tem momentos, cada um de nós tem momento. E nessa hora é bom saber quem a gente pode procurar. Quem a gente pode, ou seja, falar, olha, hoje eu não estou dando conta. Hoje eu preciso. E aí eu deixo aqui para a gente também que o retiro para a nossa cura, os mestres animais falam disso o tempo todo para a gente, o retiro para a nossa cura é muito importante. Sem dúvida, é muito importante. O isolamento, não. E é comum quando a gente passa por tudo isso, talvez o João aqui fechou a câmera, mas... Ah, não, tá aqui. É que muda de lugar, que pode até aí, João. Às vezes, nesses momentos, a gente tende a achar que o mundo não está entendendo a gente, porque é tanta coisa que está acontecendo com a gente, e as pessoas não têm a relação, como o João comentou aqui agora, ou seja, num acidente, perde a esposa, perde a perna, aí outras coisas estão acontecendo. Dá a impressão que, não sei, João, ou seja, fica distante da realidade das pessoas. E aí, por pouco, dá vontade de se isolar, porque ninguém está entendendo mesmo. Ou seja, quem tem uma perna que perdeu, quem tem uma esposa que perdeu, e quem tem mais tantas outras coisas que estão acontecendo na vida, dá vontade de se isolar. Então, aqui eu deixo convite para o João, para cada um que pode estar se sentindo assim, para lutar contra isso, para estar perto. E a gente que não está vivendo o que o outro está vivendo, a gente se esforçar para estar ali ao lado. Às vezes a gente quer ajudar do nosso jeito, e às vezes a gente só está ali e fala, olha, João, eu não sei como te ajudar. Olha, Miriam, o que quer que esteja que a Miriam pudesse estar, que eu estou vendo aqui um do ladinho do outro, um em cima do outro aqui na tela. Não sei o que quer que seja, mas eu estou aqui, se eu estou aqui perto, estou aqui perto, estou aqui. Então, o isolamento é algo que eu chamo atenção também, porque noto que pessoas passando por processos emocionais muito fortes tendem a se isolar. E vejo que essa tendência está em cada um, em cada uma de nós. Até porque, como o mestre animal mostra, no isolamento, essa morte que a Rá falou, ela é anunciada. Só que a morte que o mestre animal procura quando ele se isola é a morte física. E essa morte emocional, quando ela toca a gente não precisa de isolamento, a gente precisa de parteiro. E é essa figura que a gente vai chamar nesse símbolo. Quem são as pessoas que podem ser os meus parteiros, as minhas parteiras nesse momento? Porque é óbvio que eu não vou querer me abrir com todo mundo. A gente não vai querer se abrir com todo mundo, até por juízo. Agora, quem eu for me abrir, eu quero que esteja lá. E a gente precisa identificar essas pessoas, ou seja, identificar quem é o nosso grupo de apoio. Que pode ser uma baita autossabotagem a gente falar uma coisa para alguém que não pode nos ajudar e que ainda vai, de alguma forma, colocar empecilho para que uma cura, para que um caminho se abra. Então, pode ser uma autossabotagem também. Né? Então, olhar, analisar e falar, quem é meu grupo de apoio? Com quem eu posso contar para força? Com quem eu posso contar para lucidez? Com quem eu posso contar? E ser essa pessoa também na vida dos outros. Porque, outra vez, esse momento, na vida da gente, nesse instante planetário, cada um de nós, cada uma de nós está submetida a algum nível de estresse. Então, gente, a respeito a filha mais velha, o João comentou alguma coisa aqui, está com câncer no pulmão, fígado, ossos e pescoço. E por alguns dias eu fiquei bem depressiva. Fui buscar força em algumas jornadas espirituais sozinho. Que bom, João, que você teve esse ímpeto de buscar essa força, de buscar, ou seja, esse apoio em algum lugar que pudesse remeter você para o lado de dentro. Eu não posso falar para cada um aqui, mas eu tenho a impressão que existe um eco na minha voz, que não só eu,
mas outras pessoas desse grupo estão à tua disposição também. Então, ou seja, conta com a gente. Eu noto que esse grupo de oração é também um grupo de apoio, aonde a gente vai se encontrando em, por vezes, momentos difíceis da vida e se amparando mutuamente. Se amparando mutuamente numa jornada que precisa realmente acontecer dentro, mas que nem por isso precisa ser solitária. Né? Eu costumo dizer sempre, é individual, não é solitária. Então, como indivíduo, cada um vai ter que passar pelo que quer que seja. Agora, isso não significa que a gente vai ter que passar sozinho. Isso não significa que a gente vai ter que ir de uma forma que não tenha ninguém ao nosso lado. Então, é de novo, a morte é nossa, o renascimento é nosso, mas não significa que não tenhamos parteiras perto de nós, que não tenhamos rezadores, que não tenhamos outros seres que estão ali amparando. Mas, sem dúvida, vai ser individual, só que não vai ser solitário. E por isso é importante que a gente esteja junto por aqui. Então, gente, de maneira sucinta, e depois dessa fala da Rá, eu deixo aqui, teve algum outro comentário? O Vitor deixou aqui. Aqui, ótimo, Vitor. Acho que no contexto estava falando, estava lembrando que não podia ser necessariamente o teu caso, acho que a gente falou disso também. Então, gente, eu coloco outra vez essa força para a gente se aproveitar de uma forma, Beth, querida, a gente se aproveitar de uma maneira positiva desse grupo que foi criado. E outra vez, pensar aqui nessas orações todas, eu vou pedir para quem tem pessoas para serem rezadas, que possam trazer nessa intenção aqui. E outra vez, ao mesmo tempo que a gente vai rezar por força para elas, eu aqui também vou intencionar força para quem está como acompanhante. Porque se o acompanhante cai, aquele que está passando por aquilo pode tremer também. Porque, afinal de contas, quem está segurando a mão? Eu sempre fico imaginando quando a gente resgata mestre animal. E talvez você não tenha uma relação muito próxima com o mestre animal, enfim, eu penso que, mas por favor, leva no teu coração como algo. Para mim, o mestre animal realmente é um ser muito evoluído. E a gente chega no resgate, e aí ele tá lá, a gente encontra eles em umas condições que sabe, precisa até ter estômago para não voltar, não sair, não. E aí, quando a gente, imagina, a gente chega lá, eles estão olhando e eles falam, nossa, chegou socorro, tem uma chance. Aí, imagina, o socorrista vai olhar para ele e vai desmaiar. O mestre animal vai olhar e falar, tô perdido, não tenho chance de nada. Não é assim? Então, quando a gente também estiver perto de quem está socorrendo, lembrar disso, que a nossa reação vai implicar muita coisa em quem está ali passando por aquilo. Ou seja, o que poderia ser um ato de compaixão e de sensibilidade saiu do lugar e a pessoa está olhando e falou, nossa senhora, se até quem está por mim está assustado, imagina só, não tenho chance nenhuma. Então, a gente olhar essas reações nossas e sempre levar num lugar, outra vez, de firmeza interior. De firmeza, tá num lugar firme interior. E isso é bonito, gente, porque muitas vezes a gente, antes de passar por isso, por exemplo, o João acabou colocando algumas passagens da vida dele aqui, a Rá outras. Talvez se a gente perguntasse para a Rá, talvez se a gente perguntasse para o João, João, você sabia que você tinha força para perder uma perna, para perder uma esposa e para estar ali ao lado da tua filha? Talvez o João falasse para a gente, falasse assim, imagina, eu nunca ia dar conta disso. E aí, quando a vida chama, você não tem a opção de falar não tenho força. Você vai e descobre. Não é assim? Você vai e descobre. E onde você não descobre, você vai procurar, como o João falou aqui, procurar jornada espiritual, procurar grupo de apoio, procurar, ou seja, quem está perto de alguma forma. Então, isso é uma coisa bonita que a diversidade traz, que ela pode despertar na gente o nosso melhor. Porque se a gente já está passando por uma coisa ruim, então faz o melhor disso. Que ninguém aqui se matricule para passar por uma coisa ruim. Mas se alguma coisa aparecer de ruim na vida, então faz o melhor dessa coisa. O melhor que seja. Faz algo que você aprenda, faz algo que outras pessoas ao teu redor possam aprender. Faz disso algo que você possa curar outros lugares teus, que você possa inspirar cura em quem está perto. Mas não deixa nesse preço pequeno de ser só uma coisa ruim. Faz o melhor disso. E faz o melhor disso para que outros seres se beneficiem. A ponto de, no final da jornada, a gente ser capaz de agradecer até pelo infortúnio. Porque o infortúnio tem um baita impacto na minha vida. Não é na nossa vida. Não é algo, outra vez, que a gente se matricule. Que ninguém aqui levante a mão e fale, por favor, eu me matriculo para o infortúnio. Mas a partir da hora que a vida, pelas razões dela, matricular a gente nessa escola,
que a gente possa ser veículo de cura nesse aprendizado nosso, não necessariamente um problema, uma maldição, como a Rafa falou, mas algo onde tá bom, eu tenho aqui uma questão, como é com essa objetividade, levar realmente para lugares mais elevados e íntimos dentro da gente e inspirar isso em outras pessoas. Eu Depois, João, vi que você comentou algumas coisas aqui. Eu tô com uma pendência no grupo de abrir para que a gente tenha algumas trocas. Então, eu provavelmente hoje mesmo já agende isso e deixo no grupo. E aí, quem quiser falar um pouco, se colocar, que hoje a gente já passou um pouco e eu não quero reduzir a tua fala, João, caso você queira falar, ou caso outras pessoas aqui queiram falar, ou queiram se expor, e que tenham também, de repente, uma palavra para com outras pessoas, porque o ser humano tem muita história. Isso é algo também que sempre me emociona. A gente vê as pessoas na rua, dirigindo, dentro do ônibus, enfim, na calçada, e a gente olha pessoas. E quando a gente se aproxima das pessoas, a gente descobre que tem tanta luta em cada vida, tem tanta superação, tem tanto trauma para a gente trabalhar, tem tanta sombra para a gente iluminar, tem tanta luz já brilhando. As pessoas, cada uma, é absolutamente um oceano de grandeza, de possibilidades, de vida vivida. Então, às vezes a gente não tem experiência, mas a gente tem alguém por perto e que aquela pessoa inspirou na gente um aprendizado que a gente pode passar adiante. Então, eu vejo as trocas muito bonitas. Eu vou agendar isso ainda hoje no grupo, deixar ali o dia, para que a gente possa ter esse instante de troca e poder amplamente falar um pouco, se colocar e às vezes até simplesmente ouvir, porque a escuta também é muito bonita e ela faz parte da cura também. Então, gente, com tudo isso, eu deixo aqui esse pedido para que as pessoas que estão, orações para minha prima Aline Varela, se curou de um câncer de mama, já está se recuperando, que bonito. Se recupera de intervenções no intestino em decorrência disso. João é guerreiro, sem dúvida, Marta. Sozinho tudo é mais difícil, parece que só saber de ter alguém disponível já alivia, que bonito. Então, gente, nesse momento que a gente vai invocar as orações, como a gente sempre faz, eu só peço para que a gente chame no nosso coração essas pessoas que precisam dessas orações. Mas para que a gente, como acompanhante dessas pessoas, se for o caso, que a gente também tenha essa invocação no nosso coração, para que a gente tenha firmeza. Lembra lá do mestre animal, e a gente chega e começa a chorar, e começa a ficar desesperado, o mestre animal e fala, não tenho chance. Então, lembro, seja disso, seja quem está perto, da mesma forma, que a gente não chega. Isso foi uma coisa que com meu pai eu vivi muito nessa fase final dele, como a Rafa falou, ela passou pela cirurgia, ela não podia estar com meu pai, e foi justo no finalzinho, minha outra irmã mora fora, então eu estava sozinha com ele o tempo todo, e no momento onde ele decaiu muito rápido, e eu sempre me vigiava nesse lugar, sabe, para não estar numa. Não era não chorar, porque eu me emocionava perto dele, mas sempre deixá-lo de uma maneira que ele estava confortável com o que ele estava vivendo, por mais difícil que tudo aquilo fosse. Enfim, são muitas histórias. Mas eu pedia muito para que outra vez, para que essa firmeza estivesse comigo, estivesse com a minha mãe, estivesse com a minha irmã, estivesse com as minhas irmãs, estivesse com os filhos das minhas irmãs, com os meus sobrinhos. E é isso que eu peço aqui também. Ou seja, gente, para quem está passando, passar com firmeza. E quem está ao lado, também passar com firmeza. Passar segurando a mão, passar em não, ou seja, colocando o outro para pensar que de repente não tem chance. Cada um tem chance. As curas estão abertas, o corpo, de novo, é uma tecnologia de ponta. É impressionante o que o corpo pode vencer e pode curar e pode ir adiante. Agora a gente também tem que ver que o corpo, ele é coordenado pela mente. Então é muito importante, de novo, vigiar teu pensamento, vigiar tua saúde mental, o tempo inteiro, vigia a tua saúde mental, vigia esse corpo emocional, como a gente falou, ou seja, olha com objetividade tudo isso, mas sem perder a sensibilidade, não pode desassociar da experiência. Então eu agradeço aqui, cada um e cada uma presente, eu vou pedir para a gente alinhar nossa coluna um pouquinho, quem estiver em uma parede ou sentado numa cadeira, tirar as costas da parede ou da cadeira, fechar os olhos e respirar profundo. Inspirar conscientemente e expirar também conscientemente. Inspirando longo
E expirando longo também. Tanto a inspiração quanto a expiração pelas narinas. Essa inspiração longa, essa expiração longa, atuando diretamente no corpo emocional. E cada um de nós começa a sentir uma certa calma, uma certa serenidade, simplesmente respirando profundo. As questões que a vida apresenta seguem sendo as mesmas. Mas a nossa atitude frente a elas é modificada. Portanto, inspirando e expirando, muda a tua resposta para o que a vida apresenta. Para você, para aqueles que estão perto de você, ou para aqueles que distantes, nesse instante, podem ser tocados por uma resposta, quem sabe mística, uma resposta dada através da tua oração. Nessa respiração profunda, mentalizando essa calma e essa tranquilidade, usando você como veículo para que outros seres recebam dessa mesma paz e dessa mesma tranquilidade. Dessa maneira, tornando teu coração um centro de emissão, um centro de recepção de paz. A paz que aqui é colocada é a paz interior. A paz que é capaz de deter a guerra, a batalha desnecessária no mundo. A paz que aqui é invocada é aquela requerida para as batalhas que devemos lutar no mundo. A serenidade mental para atravessar o desafio. Essa paz, através de nós, alcança hoje desesperados, desenganados. E até mesmo esses espaços em nossos corações que possam estar também em desespero, também em desengano. Trazendo assim através dos nossos corações tranquilidade, através dos nossos corações paz, através dos nossos corações serenidade para outros seres do caminho. Respirando profundamente, sentindo uma presença que começa a se manifestar. Para a tua percepção. Uma presença que sempre esteve, que sempre está e sempre estará. Mas uma presença que precisa da serenidade no teu coração. Para poder ser vista. Para poder ser sentida.
E essa presença invoca um campo que se ergue como um lugar espiritual, que nesse momento você se encontra. Nesse campo, nesse lugar espiritual onde você se encontra, você encontra também outros seres. E você, com a tua terceira visão, com o teu olhar místico espiritual, você vê outros seres chegando. E você nota que é capaz de invocar outros seres para esse lugar espiritual, para esse campo. E com essa paz no coração, com essas respirações tranquilas, com a aspiração genuína de amparar outros seres na travessia de suas jornadas, aqui invocamos anjos da guarda. Aqui invocamos mestres que são capazes de explicar ao coração razões que por vezes a mente não alcança, ou ao menos sussurrar essas razões aos espíritos de quem hoje em provação procura respostas. Sussurrando assim, esses mestres, mentores, professores acalmam o coração. Sussurrando dizem que existe uma razão, uma explicação. E nesse sussurro, o coração encontra paz. E essa paz é irradiada através do teu próprio coração. Mantém, portanto, a tua postura firme, genuína, de ser um instrumento para que a vida prospere para benefício de quem a tua humilde vida conseguir alcançar. Nesse campo, além de anjos da guarda, de mestres, mentores, professores, professoras, são invocados também as parteiras, as rezadeiras, essas mulheres, essas ancestrais, que há tempos caminham pela terra, parindo vidas, às vezes parindo corpos. Cada ser que passa a sua travessia, a sua jornada, tem parteiros, parteiras perto de si. Essas parteiras, essas curandeiras são invocadas aqui, para que possam fazer parte da cura aberta para cada ser que a procura. Nesse campo, além das parteiras, das rezadeiras, além dos anjos da guarda, além de mentores, mentoras e professoras, professores, aqui são invocados também o espírito dos xamãs. Aqui são invocados sacerdotes e sacerdotisas, pastores, padres, homens santos, mulheres santas. Aqui são invocados mestres animais, que sabem que um dos mistérios da cura é o coração puro. As sensações desse campo
se apresentam para você. As sensações desses seres tocam teus corpos sutis. Fazendo com que seja possível para você sentir a presença que, através de você, outros seres igualmente possam sentir. Que essa sensação seja como um alento. Que essa sensação para esses seres seja firmeza. Seja esperança. A esperança que ainda assim não deixa de trabalhar. Aqui são invocados os espíritos das falanges espirituais socorristas. Aqui são invocados espíritos de colônias espirituais que trabalham incessantemente para que cada dor seja aprendizado e cura. Aqui são invocadas as mães divinas. As mães que, mesmo exaustas, jamais se cansam a ponto de desistir. Para que a firmeza delas inspire firmeza a quem acompanha e inspire firmeza em quem luta. Nesse campo são invocados os espíritos extraterrenos, os espíritos intraterrenos. Nesse campo, aqui e agora, é invocado Deus como você o concebe. Na tua linguagem, na tua palavra. A deusa, a face feminina de Deus, como você a concebe. Como você a realiza, como você a chama. E com esse campo estruturado no poder divino e superior, com o nosso coração tranquilo, com essa estrada para esse lugar místico, pavimentada pelas nossas respirações. Aqui nesse campo são invocados os que sofrem, especialmente os que nesse momento lutam contra um diagnóstico, um câncer, uma doença, um desequilíbrio. Aqui são invocados os desesperados, os desenganados. Aqui são invocados os que já não veem esperança, os que já não veem cores, os que já não veem saída. Aqui são invocados todos os espíritos, inclusive os espíritos em travessia, que necessitam dessa respiração profunda, dessa exalação de paz que esse campo, através de todos os seres servidores nele, cada um dos instrumentos, alcança para além da nossa mente e além da nossa capacidade de visão. São invocados aqui os que choram agora pensando que não são ouvidos, que sintam a presença de alguém perto deles nesse instante, restaurando fé e restaurando força. Aqui são invocados os que sentem dor nesse momento, para que sejam poupados dessa dor. Aqui são invocados os que pensam já não existir força dentro de si para o combate, qualquer que seja, que a vida apresentou. São invocados para que tenham força interior. A força interior que comanda músculo, a força interior que comanda firmeza, a força interior que põe o ser humano em pé na sua dignidade, independente do que atravessa. E com essas respirações calmas e profundas, com esse campo que é um lugar
que cada um nesse momento se encontra. Com esses seres que perto de nós estão, tanto para amparar quanto para serem amparados. Nesse momento, por alguns instantes, direciona as tuas intenções às pessoas, aos mestres animais, às florestas, ao reino mineral, aqueles que você tem relação próxima. Mantenha o foco na tua respiração. E por alguns momentos, intenciona. Respira. E sente a presença do poder superior em você, perto de você, através de você. E sentindo esse poder, e sentindo a presença desses seres, você como veículo e instrumento, te firma também. Porque é na tua firmeza que o espiritual te usa. E é na tua firmeza que você é capaz de suportar o sofrimento dos que não necessitam absolutamente que você, que eu, que cada um de nós vire o rosto para as chagas deles. Portanto, sente a firmeza nesse momento que o mundo espiritual destina a você nesse instante. Para que você possa ser veículo dessa mesma firmeza para os demais. Que você seja a rocha aonde as tempestades se debruçam sem nada afetar. E respirando profundamente. Com essa firmeza no teu coração. Com essa presença tomando conta. Com esses seres invocados e sentidos. Iniciamos aqui as nossas orações.
Aqui eu invoco o mantra pessoal, o significado e a força do mantra pessoal da Jetsuma, para que ela, como mãe divina, como Bodhisattva, um espírito que já poderia ter deixado o planeta, mas escolhe ficar em nome da compaixão que sente por cada um de nós, que essa força e esse significado de um mantra capaz de trazer o foco para a mente, de trazer a missão para os braços, para as mãos, para as pernas, para que a gente faça o trabalho na obra, para que a gente, cada um de nós, caminhe o caminho que essa obra exige, para que através dos nossos corações, da mesma forma, os que rezamos hoje aqui, permaneçam no caminho e permaneçam na obra. Esse mantra é invocado, o mantra da flor de lótus. A flor que ainda no lodo, cercada num pântano, se abre bela e perfumada, sem deixar de agradecer esse mesmo lodo, que é quem a fez. E de igual maneira que cada ser que sofre, que desesperado está, que enfrenta a dor, provação, possa agradecer seu próprio lodo e possa florescer, perfumar, a despeito do que vive. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani
Padme Hum Om Mani. Padme Hum Om Mani 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 Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum. E sentindo a vibração desse campo, sentindo a vibração do que é através de cada servidor, e sentindo a vibração do que hoje está no mundo, mas pode ser transformado a partir da transformação de cada um, sentindo todas essas vibrações, das graças pelo poder divino que aqui se faz presente, das graças pela tua capacidade de ancorar paz, de ancorar tranquilidade, das graças pela tua capacidade de vibrar essa paz, essa tranquilidade para os que hoje no caminho, de maneiras inimagináveis, conseguem através da misericórdia divina
encontrar dessa paz e dessa tranquilidade para as próprias batalhas que precisam ser vencidas. E é assim, com esse agradecimento, com essa tranquilidade, com essa firmeza, aqui finalizamos as nossas orações. Inspirando, expirando as palmas juntas, abrindo os olhos, namastê. Graças, gente, pela jornada. Na segunda-feira estaremos outra vez nas orações. Vou colocar a data para a gente poder se escutar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais também, quem quiser falar. Amanhã encontro com vocês na meditação. Coloco aqui outra vez para cada um ter essa firmeza interior. Às vezes, tudo é tão difícil que a gente tem vontade de desistir. Atire a primeira prova, pedra quem nunca. E ainda assim, a gente pode continuar. Por mais difícil que seja, a gente pode continuar. Por mais pesado que esteja, a gente pode descobrir força na gente. E por mais que pareça impossível a gente dar conta da gente, a gente ainda é possível. Ainda tem possibilidade de ajudar alguém no caminho. E que vida tão bendita se na nossa jornada a gente puder amparar alguém. Da forma que for, como quer que seja. Amparar alguém. Muito agradecida pela presença de cada um, de cada uma. Que cada uma sinta no coração uma presença divina e espiritual que não é desse campo, mas que é através de cada um e que pode ser acessada a qualquer momento. Não depende desse círculo, não depende desse campo. Depende de você sintonizar a tua firmeza, a tua força, a tua delicadeza, a tua sensibilidade para se lembrar que não está sozinho, que o teu processo é apenas individual, não é solitário. Toda a corte celestial está ao teu lado e com você. Graças, gente. Até breve. Graças, Rá. Graças, João, que também se pronunciou e chegou aqui. Graças a cada um e cada uma. Até breve.